Mas hoje, seguindo a sequência do livro que nós estamos estudando, o tema é Fé, Revelação e Bíblia. A gente está no módulo sobre fé. O primeiro bloco desse ano vai sobre fé, que vai até daqui a 2 domingos. Então, isso basicamente o que a gente viu até aqui, né? A gente teve no início de fevereiro uma aula sobre a breve história da nossa fé. Depois o Gustavo nos guiou por 2 encontros aí sobre o que é fé, e a relação da fé, razão e verdade. E hoje nós vamos falar sobre a fé, a revelação e a Bíblia. E mais daqui a dois próximos 2 domingos, iremos continuar falando sobre fé, mas no contexto das religiões e do cristianismo e a importância das cosmovisões. São os assuntos que vai ser tratados nas próximas 2 aulas. Nesse primeiro módulo desse ano sobre fé, e a gente está usando aí, como os irmãos sabem, o livro Fundamentos do Cristianismo, de Alistair McGrath e J.I. Packer, se não me engano. Hoje, a nossa aula vai ter esse tema: fé, revelação e a Bíblia. Como nós temos visto, né, a fé, ela é um dos pilares da vida cristã, né? A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova daquilo que a gente não vê. Então, ela é essencial. A gente ter fé é essencial para o nosso relacionamento para com Deus. Então, sem a fé, como o autor de Hebreus vai dizer, ninguém pode agradar a Deus. Então, a fé nos leva a confiar em Deus, nos faz não apenas confiar, mas descansar nele. Nosso coração é posto sobre ele e vai além da nossa compreensão, além daquilo que a gente pode estimar, ou daquilo que a gente pode calcular, ou aquilo que a gente pode pensar. Ela nos impulsiona, a fé ela nos impulsiona a agir conforme a vontade de Deus, mesmo quando a gente não consegue ver o que está à nossa frente. Por meio da fé, nós somos iluminados pelo Senhor e ela é essencial para o nosso relacionamento para com Deus. Contudo, a nossa fé ela não se baseia em conceitos abstratos ou filosofias humanas. Pelo contrário, a nossa fé não está baseada em evidências físicas, em evidências racionais, mas ela vai partir daquilo que o Senhor revelou ao homem. A nossa fé ela está totalmente interligada com a revelação, com aquilo que Deus revelou ao homem sobre si. A nossa fé ela não está baseada em conceitos humanos, somente em evidências físicas, mas assim naquilo que o Senhor revelou ao homem. Então a fé ela tem tal conexão com a revelação. Então nós cremos em Deus e nós não cremos em Deus baseado naquilo que a nossa mente conjectura, mas nós cremos em Deus e essa fé ela é baseada naquilo que o próprio Deus se revelou a nós. Então, não porque apenas ouvimos falar dele, mas porque o Senhor, inicialmente, ele se revela a nós de forma real, de forma concreta. E então nós podemos conhecer a Deus, então nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos crer de fato e descansar em Deus, porque primeiramente o Senhor se revelou a nós. E essa revelação ela não é um conceito filosófico ou um sentimento subjetivo, né? Ou uma experiência nossa, ou uma coisa, um conceito muito abstrato. Mas é justamente a forma como Deus se revela ao seu povo, a nós, a cada um dos homens. A gente vai ver que essa revelação, ela pode ser uma revelação geral, como revelação para todos os homens, como revelação especial, por meio das suas ações, por meio dos seus atos ao longo da história, por meio de Cristo, por meio da Escritura, como nós temos hoje. Então, nós veremos que a Bíblia Sagrada ela é a revelação especial de Deus que temos acesso e ela dá a nós para que nós possamos conhecer a Deus e confiar nele. Então, a nossa fé ela não se baseia somente em ideias soltas, conjecturadas e criadas pelo homem, mas no relacionamento de um Deus vivo para com seu povo. E esse Deus, ele não é apenas um Deus distante, não um Deus distante, mas um Deus que fala e é um Deus que age e tem um relacionamento profundo com o seu povo. Para falar um pouco sobre isso, o que é a revelação? Os irmãos estão acompanhando aí os estudos de quinta-feira, estão bem familiarizados com esse assunto. A gente está aí há 5 ou 4 semanas, 5 semanas, falando sobre revelação, que é um dos assuntos que vai ser tratado ao longo desse ano na Escola da Bíblia. E hoje como é um capítulo do livro que a gente está estudando, hoje
de forma pouco simples comparado ao estudo que está sendo feito na quinta-feira, porque é realmente um espaço muito mais aprofundado, e hoje em apenas uma aula a gente vai fazer uma breve passagem pelo assunto, né, o que é a revelação. E revelação, como os irmãos sabem, ela vem, como os irmãos estão familiarizados, ela vem da palavra revelatio, que é, o significado dela é tirar o véu. O velatio ali é como se fosse algo que está coberto por um véu, e o revelatio, então, era mostrar, de fato, descobrir. Então, algo que está coberto, então, é descoberto, é revelado. E a revelação ela é o ato de Deus de tornar-se conhecido à humanidade, aos homens. Então, somente por meio da revelação de Deus nós podemos o conhecer. Não tem como nós conhecermos a Deus como base nas nossas experiências, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, mas somente conhecemos a Deus por aquilo que ele decide, então, se revelar. Não existe conhecimento de Deus a menos que proceda dele, a menos que ele decida revelar. Então, nós só podemos conhecer a Deus aquilo que ele decide, pela sua própria vontade, revelar. E toda fonte de conhecimento sobre Deus provém dele. Somente de conhecimento sobre ele, e então nós podemos conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus que é revelado a nós, ela não é tudo sobre Deus. Deus sabe apenas algumas coisas sobre ele, porque a nossa mente ela nunca vai ser capaz de compreender e conhecer Deus na sua totalidade, nem aqui, nem mesmo na eternidade. Como semana passada, depois do culto, estava conversando com o Fio, com outro rapaz, a gente falando sobre o conhecimento de Deus e né, que Jesus vai dizer na oração sacerdotal, né, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E a gente pensando, né, que a ideia de conhecer a Deus, ela está totalmente atrelada à eternidade, porque durante a eternidade nós vamos conhecer a Deus, porque como Jesus vai dizer, a vida eterna é conhecer a Deus nele. E a nossa mente hoje ela é totalmente capaz de compreender a magnitude de Deus. Então nós só podemos conhecê-lo mediante que o próprio Deus resolve revelar a nós. E sem a revelação de Deus, tudo que nós sabemos sobre ele é engano ou mera especulação. Então, a especulação é quando o ser humano ele tenta formular ideias sobre Deus sem uma base de uma revelação divina. Então, é uma tentativa de alcançar uma verdade por meio das razões, por meio das nossas próprias conjecturas. Então, é como se nós tivéssemos especular a Deus, é especular é tentar provar Deus, tentar pelas nossa mente limitada, tentar encaixar Deus no cubinho e tentar decifrar Deus. Colocando Deus no tubo de ensaio, experimentando, testando, de acordo com as nossas próprias convicções. Falando sobre isso, Sproul ele vai dar um exemplo muito interessante, vai falar sobre uma tradição que ele tinha de aniversário com o filho dele. Então ele escondia um presente em 3 cadeiras, né? Era uma tradição. Um era o presente que o filho dele estava querendo, o outro era um presente mais simples, e o outro era uma muleta que ele, uma vez quando ele era pequeno, ele quebrou a perna, tinha muleta em casa, eles usavam essa muleta para isso. Então eles pegavam 3 cadeiras, botava cada presente em uma das cadeiras, também uma das cadeiras, e cobria com lençol, alguma coisa assim. E o filho dele tinha que ir lá descobrir qual das cadeiras estavam ali o presente, e o presente que o lenço fosse levantado e estivesse ali, era o presente que ele ia ganhar. E os anos consecutivos ele ia na muleta. E tanto que depois eles iam lá, davam o presente correto para eles. Mas teve uma vez que o Sproul quis fazer diferente. Ele pegou o presente que o filho dele queria e colocou junto com a muleta, cobriu e deixou um pedacinho da muleta aparecendo. Então o filho dele foi em todas as opções, menos nessa que realmente estava. Sproul ele vai dizer que o mesmo acontece com o nosso relacionamento, nosso conhecimento de Deus, a revelação sobre Deus. O filho dele apenas especulava sobre aquilo que parecia. Só que a revelação vinha quando aquele lençol era levantado. Ele via que de fato havia ali. Então, quando nós tentamos especular sobre Deus, é como se nós estivéssemos tentando procurar Deus em algo totalmente tampado, sem uma mostra do que realmente tem ali debaixo. Então, se nós queremos conhecer de fato Deus, nós dependemos daquilo que ele revela sobre si. Antes da revelação, antes de Deus se revelar, é tudo apenas especulação.
mas no momento que Deus se revela. Então nós conhecemos de fato a Ele, a verdade, ela é revelada. E nisso a gente pode ter uma certeza, antes de se aprofundar sobre isso. A certeza que nós podemos ter é que Deus fala, que Deus se revela a nós, que nós não cremos num Deus distante, num Deus que está longe, mas nós cremos num Deus que se revela. E essa revelação, ela pode ser dividida aqui em duas categorias: a revelação geral e a revelação especial. Essa revelação geral, ela vai falar especificamente sobre a clara exibição de Deus no universo, nas coisas que foram criadas. Deus é possível ser visto, ser conhecido. Deus ele é revelado por meio da sua criação. E essa revelação ela é geral, porque ela abrange todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Então, desde o início do mundo até hoje, independente do homem, independente de onde o homem pode estar, ali vai ter uma revelação de Deus por meio da criação. Então, todos os homens têm acesso a essa revelação geral de Deus. Primeiro, a criação ela é um meio dessa revelação. Salmo 19, 1 a 4, em Romanos 1, 19 e 20. Então, a criação ela é uma pregação da existência de Deus. O universo, as estrelas, as galáxias, a dimensão do universo, a terra, as montanhas, toda a criação, desde os maiores elementos até os menores elementos, os micro-organismos, os átomos, prótons, nêutrons, os elementos menores que os prótons e que os nêutrons, tudo isso revela a existência de um Criador, de alguém que planejou e que arquitetou todas as coisas. Nas últimas aulas, o Gustavo falou bem um pouco sobre isso. A criação, ela revela a existência de Deus. Há uma revelação de Deus por meio daquilo que é criado. É impossível a gente contemplar, a gente que conhece a Deus de fato, é impossível a gente contemplar a beleza de um pôr do sol, de um céu estrelado, sem dar glória a Deus por aquilo que a gente está vendo. Porque é belo. A criação, a forma como Deus é criativo. Lá em casa, de vez em quando não, praticamente todo dia aparece um inseto diferente, eu fico tirando foto, eu tô com um catálogo no meu celular de insetos diferentes, com tantas cores de insetos que eu nunca vi na vida. Tudo isso me demonstra a criatividade de Deus em criar coisas tão belas, tão variadas. Tudo isso demonstrando ali a sua perfeição, o seu poder, a sua criatividade. Tudo isso revela certos atributos de Deus, como falei aqui sobre perfeição, sobre o poder, sobre a majestade de Deus. A revelação geral também fala sobre a consciência e a lei moral no coração do homem, ou seja, como Deus se revela ao homem por meio da sua consciência e da sua lei moral. Romanos 2, do 14 a 15, Eclesiastes 3, 11. Então, nesse texto lemos que o próprio ser humano, como criatura de Deus, independente do seu aprendizado, possui dentro de si uma lei, uma consciência, uma versão da lei de Deus impregnada no seu coração, impregnada no seu ser, que habilita a discernir aquilo que é bem, aquilo que é mal, e um instinto, né, que leva ele a adorar algo, a adorar um Deus. Como o texto de Eclesiastes vai dizer que há um desejo de eternidade no coração do homem, algo intrínseco, independente se o homem já ouviu falar sobre Deus ou não. Há dentro do homem esse senso, que a Bíblia vai chamar de senso divinitate, ou seja, o senso do divino, que assim como é como o sentido do homem, assim como o nosso olho enxerga, ele percebe a luz, assim como o nosso ouvido percebe o som, assim também há um senso dentro do coração do homem que percebe, que precisa perceber a Deus, um sentido para perceber a Deus. E Deus colocou no coração do homem uma necessidade dele. Então, o homem ele quer procurar, ele está procurando uma esperança. O homem ele quer encontrar algo que vai além dessa realidade. Ele quer algo que, no fim, leve a uma redenção. É muito comum a gente ver isso nas artes, né? Nos filmes, nas músicas. A ideia do homem que não conhece a Deus, que está distante de Deus, mas que você vê que homens que conseguem criar mensagens demonstrando uma necessidade de redenção. A gente vê muito isso em filme, né? Daquele cara que é mau e depois ele acontece alguma coisa, ele tem ali um espaço de redenção. Essa semana eu tava assistindo Cobra Kai, não dando spoiler aí pra quem
vai assistir ainda, mas tem um pouco dessa pegada ao longo de toda a série, essa ideia de redenção. Aquele que era visto como o mal, aquilo que está do lado, aquele que é rejeitado, mas que no fim ele consegue sobressair e ir para o lado bom da força aí. Dentro do coração do homem há essa necessidade de redenção, de procurar a Deus. Mas tanto a revelação vinda pela criação, quanto a revelação vindo pela consciência, todas elas são insuficientes para levar um homem à salvação. Então, o homem ele pode ter uma consciência, o homem tem dentro de si essa consciência que anseia por Deus, o homem consegue ver a natureza, ver a criação e percebe que pode ter um Deus, mas pelo fato de não adorar esse Deus, tudo isso não vale de nada. Essa revelação geral, ela é insuficiente para salvar o homem da sua condição. A revelação natural ela vai demonstrar que existe um ser poderoso, um ser eterno, sábio, onipresente e provido de graça para com todos os homens. Porém, a revelação geral ela não vai apresentar a solução para o maior problema do homem, que é o pecado. Pelo contrário, o pecado vai obscurecer a mente dele de forma que o homem, sem Deus, ele vai olhar a criação e não vai ver nada além do céu, da montanha, não vai conseguir ver Deus em todas essas coisas, porque somente o seu coração está obscurecido pelo pecado. É o que o Paulo vai dizer lá em Romanos 1, do 18 ao 21, aquilo que o João leu, né? Que, embora os atributos de Deus sejam visíveis, o homem ele suprime essa verdade por conta do pecado. Essa supressão da verdade, Agostinho vai chamar de cegueira do coração, ou seja, uma doença que incapacita o homem de conhecer a Deus, de ser levado ao conhecimento de Deus por meio da revelação natural. Essa doença ela está ali no coração do homem, no âmago do ser do homem, e isso vai controlar o homem em todas as suas faculdades. Então, o pecado ele realmente cega, de forma que o homem ele possa estar vendo ali, vendo a criação, ele possa sentir em si a necessidade de Deus, mas ele não vai buscar a Deus, porque o pecado vai cegar o homem. E não sendo a revelação natural suficiente para salvar o homem em função da queda, aprove a Deus, então, revelar-se diretamente ao seu povo. O primeiro capítulo, o primeiro ponto e o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Schmidt vai falar diretamente sobre isso, quando ele vai falar no capítulo 1, que é sobre as Sagradas Escrituras. O texto vai dizer: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de forma que os homens eles são inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessária à salvação. Por isso, agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna as Sagradas Escrituras indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Tendo ali a luz da natureza, as obras da criação, demonstrando os atributos perfeitos de Deus, de forma que os homens eles se tornam indesculpáveis, então não há ninguém que possa falar que não conheço Deus, então é alguém que vai chegar diante do tribunal de Deus e falar assim: eu nunca ouvi falar sobre você, eu nunca ouvi falar que existia um Deus, então eu sou inocente. Não há ninguém inocente, porque a criação e a consciência testemunha a Deus, e o homem ele rejeita esse testemunho por conta do pecado. E tendo a revelação natural, ela demonstre a bondade e os atributos de Deus, agradou ao Senhor de diversas formas, de diferentes modos, se revelar ao seu povo, à sua igreja. E depois, para a melhor propagação da verdade, Deus fez com que a verdade que foi revelada ao longo da história, por meio dos seus atos, por meio da doutrina, por meio daquilo que ocorreu ao longo da história, ela fosse escrita, de forma que chegasse a nós como revelação especial de Deus por meio das Escrituras. Nós temos então essa revelação especial.
Enquanto nós podemos contemplar na criação a revelação geral de Deus, agradou ao Senhor se revelar de forma especial ao longo da história. Ele inspirou homens a reunir um livro os seus atos e a sua vontade. E essa revelação especial ela não foi feita de uma única vez, mas de forma progressiva ao longo da história de Israel. E ela não foi sendo substituída, como se uma revelação fosse substituindo a outra. Mas Deus revelou a Adão, e essa revelação ela foi sendo acrescida ao longo de todo o Antigo Testamento. Ela não foi descartada, as antigas, mas ela foi sendo incrementada até que ela então encontra o seu estado perfeito e completo em Cristo. Deus falou com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Davi. A gente vê ao longo de todo o Antigo Testamento Deus revelando a sua vontade ao seu povo. E então, em Cristo, ela se consolida, ela se completa. Em Cristo nós temos então a revelação suprema, como Hebreus 1, versículo 1 e 2 vai dizer, que antigamente Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Colossenses 1, de 15 ao 20. Então, Cristo é a revelação suprema de Deus, em sua pessoa e em sua obra. Ele é o ponto culminante da revelação. Então, tudo apontava para Cristo. Ele completa todas as revelações que foram realizadas no Antigo Testamento e traz uma definição clara e definitiva de quem é Deus. Então, em Cristo, nós temos a revelação perfeita de quem é Deus. E em João 1, no versículo 14 e versículo 18, João vai dizer: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No versículo 18, João vai dizer: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Cristo é a revelação suprema de Deus. Calvino ele vai dizer que, no início, a promessa de uma salvação foi dada a Adão e ela brilha como uma faísca, como uma pequena luz. Essa primeira revelação que é dada ali para Adão. Mas essa luz ela vai crescendo ao longo da história da igreja, até que, finalmente, quando todas as nuvens se dispersam, quando não existe mais nada embaçando a história da redenção, nós vemos Cristo, então, como o sol da justiça. O que antes era apenas uma faísca, lá em Gênesis 3, em Cristo é o sol, brilhando e trazendo, resplandecendo sobre toda a escuridão, de forma que em Cristo ele é a revelação suprema e perfeita de Deus. E hoje, para nós, a Bíblia, ela é a revelação especial pela qual nós conhecemos, nós temos acesso à vontade e à verdade sobre Deus, onde ela não apenas contém, mas ela é, de fato, a revelação pela qual nós temos acesso. Então, se queremos conhecer a Deus hoje, nós temos a Bíblia, nós temos as Sagradas Escrituras, porque Deus quis assim. Como nós lemos no texto do Catecismo, aprove a Deus, foi a forma como Deus escolheu revelar a sua verdade ao longo da história, revelar ela plenamente em Cristo e trazer a nós de forma escrita, para que então nós pudéssemos então conhecer a Deus. E a Bíblia então tem tudo o que é necessário para a nossa vida cristã. Ela é a nossa revelação especial. E quando nós falamos sobre a Bíblia, nós temos 5 características aqui que podemos falar sobre as Sagradas Escrituras. Essa revelação especial de Deus, que foi registrada de forma escrita, ela não é apenas um livro comum, como qualquer outro que foi o homem que pensou e escreveu e juntou histórias, fez uma investigação, juntou relatos de pessoas e juntou em apenas um livro. Mas não, ela é de fato a palavra viva de Deus. A sua origem, a sua preservação, a sua eficácia, ela se deriva diretamente da ação do Espírito Santo. Então, nós podemos confiar nela, nós podemos dar à Bíblia a relevância dela como palavra de Deus, porque de fato ela é. Então a nossa fé ela precisa ter a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como a nossa regra de fé e de prática. Então nós podemos destacar aqui 5 características essenciais das Escrituras.
não dá para ver, né? Mas o primeiro ponto aqui é a inspiração. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra inspirada por Deus. Então, ao longo da história, Deus guiou autores humanos para registrarem exatamente a sua vontade sem erro, preservando as suas personalidades e os seus estilos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver um rei escrevendo alguns livros, mas a gente também vai ver um boiadeiro escrevendo, a gente vai ver pescadores escrevendo um livro, a gente vê pessoas estudiosas escrevendo um livro ali na Bíblia. Deus preservou as suas personalidades, Deus preservou os seus estilos, mas em tudo isso houve ali a inspiração de Deus. Então tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, ela provém de Deus. 2 Pedro 1, do 20 ao 21 vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo ele vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus. Essa palavra que ele usa para inspirado é theopneustos, que é soprado por Deus. Então é como se ele estivesse dizendo que toda a escritura é soprada por Deus. Então Deus soprou a sua revelação por meio daqueles homens que escreveram as Sagradas Escrituras. Então toda ela tem origem divina. Toda ela, todo o processo, até desde as genealogias, desde os textos lá em Números, que é só numerando o povo, toda ela é escritura inspirada por Deus. E Deus dirigiu todas as etapas. A questão da inspiração não foi apenas no momento da escrita, mas foi no momento que ela foi redigida, foi editada, até o reconhecimento dos livros na forma de cano, tudo isso se dá pela inspiração do Senhor. Então a gente não pode tratar a inspiração como se fosse exatamente somente no momento que a Bíblia foi escrita, mas em todo o processo, até a Bíblia se torna a Bíblia, tudo isso foi inspiração do Senhor. O segundo ponto é a inerrância da Bíblia, ou seja, a Escritura ela é infalível e sem erro. A inerrância ela vai significar que a Bíblia, nos seus manuscritos originais, ela está completamente livre de erro, pois Deus não pode mentir, como vai dizer lá em Tito 1, e nem inspirar algo que seria falso. Então, a Bíblia ela é inerrante. Se a Escritura vai conter erros, então ela não pode ser considerada a palavra de Deus, porque Deus é perfeito e Deus não erra. Então, se afirmarmos não, que a Bíblia tem erro, então, se ela é a palavra de Deus, nós estamos afirmando que Deus erra, Deus não é perfeito. Mas nós precisamos crer que ela é inerrante, porque de fato ela é. Algumas pessoas podem argumentar que a Bíblia tem alguns erros porque diz algumas coisas que entram em conflitos ali com umas descobertas modernas. Por exemplo, em Eclesiastes 1:5 vai dizer que o sol se levanta e se põe. Hoje nós vemos pela nossa observação que o sol se levanta e se põe. Mas a ciência moderna vai dizer que o sol não se levanta e se põe. É a Terra que gira em torno do sol. O sol continua parado. Então tem gente que usa argumentos assim bobos para tentar atacar as escrituras. Um outro exemplo, em Levítico 11, vai nomear uma série de aves e morcego vai estar entre uma dessas aves. Só que hoje, na ciência moderna, morcego não é considerado uma ave, morcego é um mamífero. Então tem gente que vai falar, não, a Bíblia está errada porque a Bíblia chama morcego de ave quando não é ave, é um mamífero. Então, a Bíblia ela vai usar ali a classificação da época. Então as pessoas viam o morcego voando. Então, se está voando, é uma ave. Então, era a forma como as pessoas consideravam ali. Então, eles não tinham nenhum relatório de taxonomia das espécies ali. Um outro exemplo é Jesus e o grão de mostarda. Jesus ele vai dizer que o grão de mostarda é um dos menores grãos, é a menor semente. Mas hoje se encontram sementes muito menores que o grão de mostarda. Então, não, Jesus não sabia. Jesus errou porque ele estava falando que o grão de mostarda era o menor. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus não estava tentando levantar uma questão botânica ali, mas sim falando sobre as suas verdades. Então, a inerrância da Bíblia não quer dizer que a Bíblia ela precise usar termos científicos para justificar ali a sua palavra, mas que tudo que ela ensina é verdadeiro e é correto. Deus usou uma linguagem que era acessível ao seu povo para revelar as suas verdades eternas.
O outro ponto que temos aqui é que a Bíblia é suficiente para nos revelar tudo o que é necessário acerca de Deus. Ou seja, a suficiência da Bíblia vai dizer que a Bíblia é completa e que não necessita de acréscimos para instruir o crente em tudo que ele precisa saber acerca de Deus e acerca da salvação e da vida cristã. Então, quando as igrejas começam a trocar a mensagem da Bíblia por mensagens motivacionais, algo que seja mais atrativo, tudo isso está indo totalmente contra a ideia da suficiência da Bíblia, porque a Bíblia ela é suficiente para nos guiar em tudo que precisamos. Nós não precisamos de novas revelações. E hoje em dia, muitas pessoas querem algo novo, quando na verdade não podemos apenas voltar, como vai dizer aquele salmo, as velhas verdades, a verdade escrita, ao texto antigo que diz coisas tão novas e tão belas. O terceiro ponto é a clareza, que a Bíblia ela pode ser compreendida pelos crentes com a iluminação do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não é um livro confuso e inacessível, mas por meio do Espírito Santo ela é clara a todos aqueles que ouvem. Ontem, lendo isso, eu me lembrei de um documentário, O Poder de Deus. Tempo atrás a gente passou aqui com a juventude aqui na igreja, muitas pessoas assistiram esse documentário. E nesse documentário relata um senhor, um analfabeto, que ele nunca leu a Bíblia, mas que ele amava a palavra de Deus, ele conseguia compreender. Tanto que no documentário ele fala, né, que as pessoas leem a Bíblia, ele que é analfabeto, ele consegue entender. E tem gente que tem conhecimento e não consegue entender aquilo que está lendo. Então, porque o Espírito Santo é que dirige o homem, clareia a mente do homem para entender as Sagradas Escrituras. E por fim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa autoridade. Então, significa que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente ela é a nossa regra suprema de fé e prática. Deus é o autor das Escrituras e nenhuma outra autoridade, um homem, uma autoridade humana, experiências pessoais, instituições humanas, podem se sobrepor àquilo que a Bíblia ensina. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Para concluir, um breve resumo do que falamos aqui. Nós vimos que Deus ele não permanece, Deus não está distante e inacessível, mas ele se revela de uma maneira real e objetiva ao seu povo. Na criação, ele vai declarar a sua glória, na nossa consciência, ele vai testificar sobre ele, mas de forma suprema, nós vemos ele em Cristo, a revelação de Deus. E por meio das Escrituras, nós podemos ter acesso à revelação do Senhor. A Bíblia não é apenas um livro antigo, uma reunião de textos coletados por diversos povos, mas a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa, e é por meio dela que nós conhecemos a vontade de Deus. Encontramos tudo que é necessário para a nossa vida e para a nossa piedade. E qual é a nossa resposta diante disso? Deus ele se deu a conhecer a nós, e nós somos chamados a nos submeter à sua verdade, à sua palavra, e confiar nele, e viver de acordo como ele quer que nós vivamos. Que nós possamos, irmãos, nos se apegar às Escrituras, crescer no conhecimento, na graça de Deus, e viver uma vida, uma fé, de fato, enraizada na verdade que ele nos revelou. Jesus, lá na oração sacerdotal, ele vai dizer, ele vai orar ao Pai e pedir, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e que essa verdade possa transformar nossa mente, nosso coração e a nossa vida para a glória dele. Amém? Por fim, deixar só uma frase aqui de Augusto Nicodemos, que ele vai dizer, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Vamos orar?